Olá pessoal, que não aprende matemática. Hoje vamos introduzir a primeira aula para aquilo que é a preparação de exames nacionais da 10ª classe. Essa é a primeira aula, nós vamos abordar alguns exercícios sobre teoria de conjuntos, vamos pegar alguns exames, vamos resolver. Para quem tem dificuldade de resolver aqueles problemas que estão relacionados ao diagrama de Venn, eu convido que fique nesse vídeo, porque nós vamos tratar um pouco de tudo. Na verdade, será um total de 5, 6, 7 aulas dos conteúdos mais importantes que eles cobram sempre nos exames. Então, se já gostou da ideia, eu te convido a ficar nesse vídeo, porque se for a ficar, eu te garanto que vais conseguir resolver aqueles todos os problemas relacionados com o diagrama de Venn, relacionados com conjuntos, aquela ideia toda de extensão, compreensão e tudo mais. Então, vamos começar. Será uma aula completa, né? Pode acontecer que o vídeo tenha por aí 15, 20, 25 minutos, porque quero dar uma aula completa, não quero fazer os cortes. Então, recomendo que assistas até o final, porque a cada minuto eu vou dando uma dica de como resolver, de como proceder. Então, agora vamos começar primeiro por definir conjuntos de uma forma simples. Começando de forma simples, ok. Percebam que nós temos conjuntos, né? Nós quando falamos de conjuntos, estamos a falar daquele conjunto todo de elementos que são agrupados, na verdade, através de características semelhantes. Vamos lá pensar em como é que nós podemos definir esses conjuntos. Pensem comigo. Existem duas formas de definir um conjunto, por extensão e por compreensão. Mas uma coisa muito importante que eu vou sublinhar aqui para que vocês não caiam no erro é aquele critério que diz assim: um conjunto é sempre representado por letras maiúsculas e os seus elementos por letras minúsculas. O que significa? Se eu tenho um conjunto qualquer, por exemplo, um conjunto A, esse é o meu conjunto. Os seus elementos serão todos aqueles dados que eu vou colocar dentro de chavetas. Por exemplo, A, B, C, D, E e F. É um exemplo, né? Mas a regra diz que um conjunto é formado por... Ok. A regra diz que o conjunto é formado por letras maiúsculas e os seus elementos por letras minúsculas. Então percebam que aqui temos uma letra maiúscula, mas os seus elementos são letras maiúsculas. Então percebam que aqui nós temos este conjunto A, então o seu próprio elemento é igual ao próprio conjunto. Então isto não é um conjunto. Então devem tomar muito cuidado aqui na representação dos seus elementos. Se forem usar letras, nunca usem letras maiúsculas dentro. Então, para ser um conjunto, o que é necessário? Devemos tirar estes todos os elementos aqui. Começamos a colocar os mesmos, nós usando letras minúsculas. Por exemplo, vamos colocar o A assim, o B assim, o C, o D e o E. Assim sucessivamente. Então, assim já estamos a representar um conjunto. Porque se for letra maiúscula, não vai mudar. Olha o que acontece. Agora, eu consigo dizer que este A é o conjunto e este A é o nosso elemento. Este A é do conjunto, este é do nosso elemento. Mas naquele momento não tínhamos João, mas dificilmente eu diria que isto é A do conjunto, isto é A do elemento. Então, prestem muita atenção nisto. Então, vamos ver o que vai acontecer agora. Temos aqui dois conjuntos, um conjunto por extensão e por compreensão. Eu prefiro colocar viés para vocês poderem entender qual é a diferença que existe entre uma e outra. É assim, o conjunto por extensão, na verdade, é quando nós colocamos todos os seus elementos de forma visível. Um exemplo concreto é quando temos o quê? Branco, amarelo, preto, verde e vermelho. Então percebam que quando nós falamos de branco, amarelo, preto, verde, vermelho, a pessoa já tem uma noção, nem tem uma noção, já sabe quais são os elementos que existem dentro do conjunto. Mas quando falamos de compreensão, quando nós criamos uma ideia através das características iguais destes elementos, por exemplo, B, vogais do alfabeto. Ok, quando nós falamos de vogais do alfabeto, o que nós pensamos? É daí que nós começamos a pensar. Vocês estão a perceber? Na compreensão nós só colocamos as características em comum, mas na extensão nós tiramos todos os elementos e conseguimos visualizar todos no completo. Então, vamos pensar assim. Vamos pegar esse nosso conjunto A, branco, amarelo, preto, verde e vermelho. Vou colocar aqui. Vou pensar. Essas cores nos refletem o quê? Para nós somos moçambicanos, percebemos que a cor da nossa bandeira, as cores das nossas bandeiras são essas aqui. Preto, branco, amarelo, preto e tudo mais. Então, logo podemos dizer assim, ok, se nós queremos caracterizar por compreensão, é só colocar o quê? Cores da bandeira. Mas temos que acrescentar, porque existem tantas bandeiras, não é só colocar cores da bandeira, tem que dizer que tipo de bandeira é. Ou melhor, de onde é essa bandeira. Vamos lá, vamos colocar cores da bandeira, vamos colocar nacional, porque esse vídeo aqui, vamos lá, está sendo produzido em Moçambique, então claro, será a cor da bandeira de Moçambique, não é isso? Então vamos puxar esse vogais do alfabeto, porque só temos uma ideia de vogais. Na verdade, o que são vogais? Eu vou pegar esse conjunto B, eu vou representar ele deste outro lado. Aqui eu devia ter usado o marcador azul, este azul aqui, para poder diferenciar. Né? Mas ok, vamos puxar esse B aqui para aqui. Vogais do alfabeto. Aqui nós não sabemos quais são as vogais, né? Só temos uma ideia. Então, do momento já que nós devemos tirar
todos esses vogais e colocarmos aqui. Vamos ver que serve da compreensão para extensão. Vamos representar todos. Teremos o conjunto A, E, I, O, U. Então percebam, quando nós falamos de vogais do alfabeto, estamos a falar nada mais, nada menos do que de A, E, I, O, U. Simplesmente isso. Então vamos lá, temos estes números aqui do conjunto C. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, estes números aqui percebem que, na verdade, são números sem vírgulas, são números normais. Nós podemos chamar eles de números naturais. Vamos dizer assim, X pertence ao conjunto de números naturais, ou, por si só, podemos dizer assim, números naturais de 1 a 10. Estão a saber? X pertence ao conjunto de números naturais, só para simplificar, simplesmente. Isso eu posso traduzir como como números naturais de 1 até 10. Eu vou dizer X pertence ao conjunto de números naturais de 1 até 10. Simplesmente isso. Está a passar o helicóptero aqui, nós vamos escutar esse barulhinho nesse momento. Mas ok, fazer o quê? Não podemos parar de gravar. Vamos lá. Temos esse conjunto D. Está em compreensão? Vamos puxar ele para... Cadê o senhor ali de extensão? Vamos lá. Dizem que X é par maior que 1 e menor que 1. Aí, enxerga o conhecimento nós devemos ter sobre números pares, números ímpares, números primos, conjunto de números naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais. Então, se tiverem alguma dificuldade sobre essa parte aí, podem deixar aqui nos comentários que eu posso preparar uma aula explicando simplesmente o que são múltiplos de 2, de 3, o que são números pares, ímpares e tudo mais. Então, eu não vou puxar muito agora, porque eu paro do princípio que, sendo um aluno da 10ª classe, já tens domínio disso. Então, vamos lá. Números pares, número X é par maior que 1 e menor que 15. Quais são os números pares? 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. 16, 18, mas existe um limite. Dizem que ele deve ser maior que 1 e deve ser menor que 15. Então, como é que nós podemos fazer isto? De forma bem rápida e simples, vamos definir o nosso conjuntinho. Esse D, vamos dizer assim. Número par maior que 1, qual é? É 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. Para quem? Então, está bem simples, né? Então vamos lá. A seguir vamos ver um pouco sobre união, interseção, reunião e diferença. União, reunião é a mesma coisa. União, interseção, diferença e complementar. Então vou dar um minuto só para vocês copiarem. Depois apago o quadro. Vamos voltar já com estes conjuntos. Já começam a fazer aquelas operações todas, né? Então vamos lá. Um minuto só para copiar. Quem não quer copiar é só fazer o print. Depois passa. Vamos lá. Um pouco sobre união, interseção e diferença. São, na verdade, essas três coisas nós devemos ter em mente, nem como trabalhar com elas. Vamos lá. Falando da união, união é uma coisa que reunião, né? Primeiro ponto que eu vou acrescentar, na verdade, este U, virado para cima. O que é união? É quando nós pegamos elementos de dois ou mais conjuntos juntos, unimos todos eles, formamos um conjunto. Por exemplo, se eu digo A união com B, por exemplo, nós vamos partir do princípio que nós temos esses elementos aqui. Temos este conjunto, temos este conjunto. Olha o que acontece. Dizem que A que une-se com o conjunto B. O nosso conjunto A é formado por número 1, 2, 3, 5, 7, 8 e 9. O segundo é 2, 4, 5, 7, 8, 9 e 10. Então, o que é fazer A união com B? Pegar os elementos de A e unir com os elementos de B. O que isso significa? Que teremos nada mais, nada menos que... No conjunto A temos 1. No conjunto B temos... Aqui não temos 1, mas aqui temos 2 e 2. É assim, quando os elementos aparecem nos dois conjuntos, nós não precisamos repetir. Olha só o que acontece com 2. 2 aparece aqui e aparece aqui. Não há necessidade de repetir ele, é só representar ele uma única vez. Temos 2 aqui. Temos o 3. Mas aqui não temos o 3, nós temos o 4 aqui. Vamos colocar 4. Temos o 5. Temos o 6. O 7 aparece nos 2. Vamos colocar ele simplesmente uma vez. Temos o 8. Temos o 9, 9, correto. E temos o 10. É simples, né? Vamos pegar outro conjunto, vamos lá fazer A união com C. A que une-se com o conjunto C. Percebam que os elementos de A são diferentes dos elementos de C. Então, só nós pegar os elementos de A e colocarmos aqui, que nesse caso é 1, 2, 3, 5, 7, 8,
e 9. Vamos pegar os elementos de C, que é o A, E, I, O e U. Então, colocando eles, temos A, E, I, O e U. Bem rápido, né? Vamos lá. É assim, uma propriedade que vocês devem tentarem perceber. Quando nós temos este U, que é o universo, este U do universo, o universo, quando ele une-se com qualquer tipo de conjunto, sempre teremos o próprio universo. Vamos lá, pensando assim. Se nós temos A que une-se com o próprio universo, isso o que é? Percebam que os valores, todos os elementos de A estão no universo, e não será o próprio U. Não precisamos gastar o nosso tempo. Mas se porventura temos um conjunto que une-se com um conjunto vazio, percebam que nós temos um conjunto A e na verdade ele deve se unir com nada. Então será o próprio conjunto. Então, um exemplo, nós temos A que une-se com um conjunto vazio, nós vamos ter o próprio conjunto A. Bem simples e rápido. Vamos lá. Para a interseção. Então vamos lá. Interseção na verdade, este U mais virado para baixo. O que é interseção? É buscar os elementos que existem nos dois conjuntos em simultâneo. Por exemplo, se nós temos A que interseta-se com B. Diferente do que estávamos a fazer, a união, então vamos fazer simplesmente o que é a interseção. Vamos lá. Temos o conjunto A. Vamos lá, temos um, aqui não temos um, então não são pontos de interseção, mas temos o 2 e temos o 2. O 3 não. Porque nós queremos valores que existem nos dois conjuntos em simultâneo. O 3 nós não temos, mas temos 4, não temos 4. 5, 5 bate. Percebam, né? O 6 não, mas temos o 7 e o 7, o 8 e o 8, o 9 e o 9. Então, a interseção de A e B será simplesmente o quê? 2, 5. Aqueles elementos que nós conseguimos ter aqui. 7 e 9. Vamos lá fazer a interseção, por exemplo, de B e C. Percebam que os elementos de B são muito diferentes dos elementos de C. Então, não existe nenhum elemento em comum. Então, se não existe, nós temos que a interseção de dois conjuntos que não têm nenhum elemento em comum, ele é vazio. Não existe nenhum elemento em comum. Então, acrescentando mais alguma propriedade, é assim, se vocês tiverem um universo que interseta-se com um conjunto qualquer, o resultado será o próprio conjunto. Porque, olha o que acontece. Se eu, por exemplo, digo universo que interseta-se com um conjunto A, se eu for perguntar quais são os elementos que o U e o A têm em comum, na verdade são simplesmente os valores de A, que é 1, 2, 3, 5, 7, 8 e 9. É por isso que a interseção do universo com um conjunto qualquer sempre será o próprio conjunto. Então aqui nós vamos ficar com o próprio A. Então não mudou nada. Vamos direto para a diferença. O que é diferença? A diferença, na verdade, vocês podem encontrar ela como menos ou como esta barra aqui. Então vamos lá pensar assim. A diferente de B. Só perguntar assim. Quais são os valores que existem em A e que não fazem parte do quê? Do B. Prestem atenção. Quais são os valores que fazem parte do A e que não existem em B? Vamos lá pensar juntos. O 1 existe no A, mas não existe no B. É o nosso primeiro valor. 1. O 2 existe nos dois lados, então não é. O 3 existe no A, mas não existe no B. Então o 3 também faz parte. O 5 existe nos dois, não faz. O 7 existe, não faz parte. O 8 existe, o 9 existe, então assim sucessivamente. Então acabamos percebendo que os valores de A que não fazem parte de B simplesmente é o que é o número 1 e o número 3, porque o 5 já está lá, o 7 já está lá, o 8 já está lá e o 9 já está lá. Vamos fazer o inverso. B é diferente de A. Porque eu quero fazer o inverso, para vocês perceberem, na verdade, como é que as coisas funcionam. Se eu digo A diferente de B, só perguntar, na verdade, quais são os valores de B, quais são os valores que existem no B que não fazem parte do A. Vamos lá pensar juntos. O 2 existe aqui, o 4 não existe, teremos aqui o 4. O 5 já está aqui. O 6 não existe no A, então teremos o 6. O 7 existe no A, o 8 também existe, o 9 existe, então teremos o 10, porque o 10 não está em A. Então isto é A diferente de B. Então para acrescentar, só para finalizar, vamos aproveitar logo. Eu vou tentar introduzir logo a ideia do que? Do complementar.
que é esse tracinho aqui. Por exemplo, o complementar, na verdade, ele funciona quando nos dá um universo, tipo o conjunto principal. Por exemplo, se eu tenho um complementar de A complementar, na verdade, estou a falar do quê? Estou a dizer, no meu A, este aqui, quais são os valores que faltam para que ele seja igual a este universo aqui? Então, para que ele seja igual, percebam, já temos 1, 2, 3, mas falta o quê? O 4. Já temos o 5, 7, então falta o 6, 8 já temos, o 9 já temos, então falta o quê? O 10, falta o quê? O A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Na verdade é só para completar o conjunto que vocês têm a partir do conjunto principal, que é aquilo que nós chamamos de universo. Então agora, vamos parar e vos deixar passarem isso. A próxima parte, na verdade, é muito mais já para resolver problemas envolvendo diagrama de Venn. Vamos lá, um minuto só para vocês copiarem isso, bem rápido. Diz assim, numa festa havia uma manga, e banana. 25 pessoas comeram banana, 20 mangas e 10 banana e manga. Sabe-se que cada participante comeu pelo menos um tipo de fruta. Primeiro os pais para representar os dados no diagrama de Venn e perguntam quantas pessoas participaram da festa. Ok, primeiro nós devemos fazer o levantamento de dados. Como é que vocês devem fazer esse levantamento de dados? Vamos lá. Primeiro, busquem as pessoas de forma separada. Por exemplo, dizer, fulano existiu nananana e nananana. Por exemplo, pessoas aqui dizem, numa festa havia manga e banana. Sabemos que existiam 2 elementos, que na verdade são mangas e bananas. Esse é o nosso primeiro. Essas são as primeiras coisas que nós devemos saber extrair, né, como dados. Depois a gente acrescenta o seguinte: nesta mesma onda de bananas e tudo mais, tem alguns elementos importantes. Dizem que 25 pessoas comeram banana. Quantas pessoas comeram banana? Coloquem aqui como 25. Depois eles dizem o seguinte: 20 manga. 20 manga. Depois dizem assim, 10 comeram banana e manga. Então, já sabem, quando dizem I, senhores, I é uma coisa que interseção. Deixa eu ver. Então, dizendo assim, as pessoas comeram manga e banana, na verdade, são 10. Depois eles perguntam, representa os dados no diagrama de Venn. Como é que nós podemos representar os dados no diagrama de Venn? Primeira coisa que nós devemos saber fazer é fazer um quadrado, né? Para a 10ª classe, geralmente, nos diagramas ficam mais ou menos assim. Então já sabemos que temos uma certa quantidade de pessoas que estavam lá a comer mangas e outra quantidade de pessoas que estavam a comer bananas. Então qual é a primeira que vocês devem representar no vosso diagrama? A primeira coisa que vocês devem saber representar no diagrama é o valor da interseção. Onde vocês vão colocar? Vocês vão colocar neste meio aqui, nesta região aqui. Sempre, se vocês encontrarem uma coisa, numa festa, numa entrevista, 25 e nananana fizeram isso. Basta vocês perceberem que é um grupo que esteve nos 2 lados. Lutem primeiro para representar aqui. Então percebo que existe um grupo que comeu as 2 coisas, que é manga e banana. Esse grupo é 10. Até que estamos juntos, né? Não se esqueçam que nessa parte aqui sempre devem colocar o número total das pessoas. Mas nós não sabemos quantas pessoas participaram. Então, como é que nós podemos proceder? Ok, até que já começamos o nosso diagrama. Percebam que dessas 20 pessoas que comeram manga, 10 já foram contabilizadas aqui? Sim. Por quê? Porque dizem que 10 comeram manga e banana. Então, deixa eu dizer que nessas 20 já existem aquelas 10 que comeram as 2 frutas. Então, desses 20 nós devemos ter sempre 10. Aquelas pessoas que fizeram as 2 atividades em simultâneo. Então, dá 20 menos 10, ficamos com 10. Esse 10 nós vamos colocar aqui, na manga. Nesse 25 também temos 10 que comeram. Então, vamos dizer 25 menos 10. Isso vai dar o quê? O próprio 15. Então, teremos o 15 aqui. Então, vamos lá. Querem o número total dos participantes. O número total dos participantes, na verdade, será o somatório desses todos aqui, que é 10 mais 10. Então, vamos lá ter que calcular o universo. O universo será o quê? 10 mais 10 mais 15. 10 mais 10 mais 10 mais 15, estamos a dizer que o universo será o quê? 10 mais 10, 20 mais 15, 35. Então, representar os dados do diagrama de Venn é fazer isto, deixar o diagrama assim. Mas para a opção B, que pergunta quantas pessoas participaram na festa, há uma necessidade sim de termos que responder assim.
35 pessoas, por exemplo, se essa opção A, colocamos já, e no B no exame coloquem assim. 35 pessoas participaram da festa. Nunca deixem as coisas assim. Podem até apresentar os cálculos e tudo mais, mas se não dão as respostas, eles não consideram muito. Então devem ter muita atenção nisso. Não, lá, eu vou dar um minutinho só para vocês apagar, copiar e só fazer aquele print. Para pegar mais um exercício. Só os exercícios dos exames, gente. Eu não sei se eu esqueci de mencionar os exames. Já está, né? Vamos lá. Segundo exercício, bem rápido, para não termos que paralisar as atividades aqui. Vamos lá, diz assim. Dos 50 participantes de uma conferência sobre ciências e tecnologia, 5 falam língua inglesa e portuguesa. Vamos lá. Também já começaram bem aqui. Dizem dos 50 participantes, não é? Dos 50 participantes. Nós já sabemos quantos participantes existiam lá. Então, dizer assim, vamos trazer os dados primeiro. O nosso universo é de 50. Dizem são dos 50 participantes. Dizem 5 falam língua inglesa e portuguesa. Basta encontrar aquele I. Significa que essas pessoas fazem as duas coisas. Então, vamos lá. As pessoas que falam língua inglesa, vamos colocar aqui. Inglês, interseção com português. São 5. Usem sempre as iniciais daqueles problemas. Se for inglês, eu coloquei I, e português, P, para poder clarificar. Diz assim, 50 falam a língua 20 falam a língua portuguesa. Então, estamos a dizer que as pessoas que falam português são 20. E 3 não falam nenhum dos idiomas. Então, aquelas pessoas que não fazem nenhuma dessas atividades, usem sempre o N. São 3. Bem, representa os dados no diagrama de Venn. Vamos representar os dados no diagrama de Venn, sem nenhum medo. Sabemos que o universo temos 50 pessoas, né? Então vamos representar aqui os nossos manos. Temos os manos de inglês, temos os manos de português. Eu sempre disse, comecem e temos estes que não fazem nada. Lembre-se, os preguiçosos, aqueles que não fazem nada, sempre coloquem dentro do diagrama, mas neste cantinho, aqui ou neste aqui. Mas é mais bonito daqui. Então estamos a dizer que as pessoas que não fazem nada, sempre vamos representar aqui. Nosso exercício de extensão 3 colocamos aqui. Então, outro elemento mais importante, eu sempre digo, se existir interseção, comece sempre da interseção. Então, a nossa interseção é esta de 5. Vou colocar 5 aqui, não é? Mas dizem que 20 pessoas falam português. Vamos colocar aqui menos esse 5 da interseção. É uma regra, sempre devem tirar na lista das orientadas, sempre devem tirar. Então, teremos 20 menos 5, teremos o quê? O próprio 15. Este é dos portugueses. Então, nós não sabemos quantas pessoas falam inglês. Então, vamos representar isso por X. Aqui está o nosso X. Então, já temos a nossa situação representada no diagrama de Venn. Então, a opção B diz assim, determina o número de participantes que falam somente a língua inglesa. Podemos saber quantas pessoas falam somente inglês. Devemos fazer o somatório disso, igualado pelo número dos participantes totais. Então, teremos o quê? X mais 5 mais 15 mais esse 3, isso deve ser igual a 50. Teremos 15 mais 5, 20 mais 3, teremos x mais 27 igual a 50, e x será igual a quê? A 50, essa palavra ficamos com, desculpa, isso é 23, porque 5 mais 15, 20 mais 3, 23, então isso é 23, então dizer que x será igual a quê? A 27. Então, logo podemos perceber, A era representar os diagramas, B temos que responder. O número de participantes que falam somente a língua inglesa é de 27 participantes. Então, vou dar aqui um minutinho, se já está a gostar, melhor se subscrever aqui e deixar nos seus comentários se tiver alguma dúvida aí. Vamos continuar. Vamos continuar.